O design incompetente, a biologia da imperfeição. Desde muito cedo somos ensinados a olhar para a natureza e enxergar a assinatura de um engenheiro supremo. A complexidade do olho humano, a aerodinâmica das asas de um pássaro, a precisão do sistema solar. Tudo parece gritar a palavra propósito. O argumento do design inteligente ou da causa primeira é um dos pilares mais fortes da apologética religiosa. A ideia de que um relógio tão complexo exige, obrigatoriamente, um relojoeiro perfeitamente habilidoso. Mas e se nós olharmos mais de perto? Não para a superfície polida da vitrine, mas para as engrenagens internas desse relógio? Quando abrimos o capô da biologia e analisamos a anatomia com a frieza do método científico, a figura do engenheiro perfeito desaparece. Em seu lugar, encontramos algo muito diferente, um remendão. Um eletricista amador que puxa fios por fora da parede. Um programador preguiçoso que constrói o sistema operacional mais novo em cima de um código legado cheio de bugs. Sejamos honestos. Se a vida na Terra foi projetada por um ser onisciente e onipotente, por que o design é tão incompetente? Olá, mentes inquietas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ateu em Análise. Hoje, vamos dissecar o mito da perfeição biológica. Vamos olhar para os piores erros de engenharia do corpo humano e do reino animal e entender por que a evolução não é uma arquiteta, mas sim uma gambiarra constante. Se você gosta de ciência, pensamento crítico e de questionar dogmas, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e prepare-se. A sessão de análise vai começar. Para entender a falha do argumento do design inteligente, precisamos primeiro entender o conceito de bricolagem evolutiva, cunhado pelo biólogo e prêmio Nobel, François Jacob. A engenharia humana trabalha com propósito e planejamento. Se você vai construir um avião moderno, você não pega as peças de um trem a vapor e tenta adaptá-las. Você começa do zero, usando os melhores materiais para aquela finalidade específica. A evolução, por outro lado, trabalha exclusivamente com o que já está na mesa. A seleção natural é cega. Ela não prevê o futuro. Ela apenas seleciona as mutações aleatórias que dão alguma vantagem reprodutiva no aqui e agora. Isso significa que cada nova espécie é forçada a adaptar estruturas anatômicas antigas para novas funções. É como tentar transformar um Fusca em um submarino, sem poder trocar a lataria ou o motor. O resultado? Gambiarras biológicas. O design incompetente não prova que a evolução é falsa. Muito pelo contrário. As falhas, as peças inúteis e as fiações cruzadas são exatamente a assinatura de um processo natural, sem guia, que opera na base da tentativa e erro. Se houvesse um criador perfeito, não haveria remendos. Vamos olhar para nós mesmos. O suposto ápice da criação. Os apologistas adoram citar o corpo humano como o ápice da perfeição divina. Mas se você apresentar a planta do corpo humano para qualquer engenheiro mecânico, ele vai rir da sua cara. Vamos listar apenas alguns dos erros de projeto mais gritantes. Começamos pelo básico: comer e respirar. Nós precisamos de ar e precisamos de comida. O design lógico seria ter um tubo para o ar indo direto para os pulmões e outro tubo para a comida indo direto para o estômago. Correto? Não foi isso que aconteceu. A traqueia e o esôfago compartilham a mesma abertura na faringe. O ar e o alimento cruzam o mesmo caminho. Para evitar que a comida vá para o pulmão, temos uma válvulazinha chamada epiglote, que tenta fechar o tubo de ar toda vez que engolimos. É um sistema terrivelmente falho. O resultado? O engasgo. Milhares de pessoas morrem todos os anos simplesmente porque o engenheiro perfeito achou uma boa ideia colocar a rodovia do ar cruzando no mesmo nível com a rodovia da comida, sem semáforo. De um ponto de vista evolutivo, isso acontece porque nossos ancestrais distantes eram peixes que respiravam e comiam pela mesma abertura. Fomos adaptados, não projetados. O olho humano foi famosamente citado por Darwin como uma estrutura complexa que o fez suar frio, até ele entender a evolução gradual. Os criacionistas adoram o olho, mas o olho dos vertebrados é literalmente montado do avesso. Os fotorreceptores,
As células que captam a luz estão apontados para trás, para o fundo do olho, e não para frente, em direção à luz. É como colocar o microfone virado para a parede. Por causa disso, os nervos que conectam essas células ao cérebro precisam passar por dentro do olho, bloqueando parte da luz, e depois se juntam em um feixe que atravessa a retina, criando um buraco negro na nossa visão, o nosso ponto cego. Sabe quem tem um olho projetado corretamente? Os polvos. Os cefalópodes evoluíram seus olhos de forma independente da nossa, e os nervos ficam devidamente atrás da retina. Se fomos criados à imagem e semelhança de um Deus, aparentemente, Deus tem mais inveja da engenharia ocular de uma lula. Você tem dor nas costas? A culpa não é só da sua cadeira de escritório. É do nosso passado quadrúpede. Nossas colunas vertebrais evoluíram durante milhões de anos para funcionar como uma ponte pênsil, sustentando o corpo na horizontal, como vemos em cães e cavalos. Quando nossos ancestrais primatas se levantaram e ficaram bípedes, a evolução pegou essa ponte pênsil e a virou na vertical para funcionar como um pilar. Isso gera um estresse absurdo na lombar. Nós somos a única espécie no planeta que sofre epidemicamente de hérnias de disco. Pior. Ao ficarmos em pé, a pelvis humana precisou se estreitar para permitir a locomoção. Ao mesmo tempo, nossos cérebros começaram a crescer exponencialmente. O que acontece quando você tenta passar uma cabeça gigantesca por um buraco pélvico estreito? Você tem o chamado dilema obstétrico. O parto humano é um dos mais longos, dolorosos e perigosos de todo o reino animal. Se isso foi projetado, é um design cruel. E para fechar a nossa lista humana, temos a minha gambiarra favorita: o nervo laríngeo recorrente. Sua função é enviar comandos do cérebro para a caixa vocal, laringe. O trajeto lógico seria do cérebro para o pescoço, uma distância de uns 15 centímetros. Mas o que esse nervo faz? Ele sai do cérebro, desce por todo o pescoço, entra na caixa torácica, dá a volta por baixo da aorta perto do coração e sobe de volta para o pescoço para se conectar à laringe. Em nós, humanos, isso é um desperdício de alguns centímetros. Mas quer ver a ironia do design? Pense numa girafa. Na girafa, o cérebro e a laringe estão separados por poucos centímetros de distância na cabeça. Mas o nervo desce todo aquele pescoço de 2 metros de comprimento, contorna a artéria perto do coração lá embaixo e sobe de novo 2 metros até a garganta. São 4,5 metros de fiação desnecessária. A evolução explica isso porque, em nossos ancestrais peixes, esse nervo passava atrás da artéria de uma guelra perto da cabeça. Conforme o pescoço evoluiu e o coração desceu para o peito, o nervo simplesmente foi arrastado junto, porque o processo evolutivo não pode cortar os fios e reconectar do zero. E as provas desse projeto desinteligente não estão apenas em nós. A natureza inteira é um museu de peças vestigiais. Pense nas baleias, mamíferos aquáticos magistrais. E ainda assim, se você analisar o esqueleto de uma baleia dezenas de metros abaixo do mar, você encontrará pequenos ossos pélvicos flutuando na carne, completamente desconectados da coluna. São restos evolutivos das pernas traseiras de seus ancestrais terrestres. Um designer perfeito não gastaria energia criando um osso inútil no meio da musculatura de um leviatã. Olhe para aves que não voam, como os kiwis ou as avestruzes. Elas possuem asas residuais que não servem para absolutamente nada em relação ao voo. Os pinguins transformaram as asas em nadadeiras de forma muito eficiente, mas ainda mantêm uma estrutura óssea que traz sua ancestralidade dos ares. E temos o clássico exemplo do biólogo Stephen Jay Gould, o polegar do panda. Os pandas precisavam de um polegar opositor para arrancar as folhas de bambu, seu alimento principal. No entanto, os ancestrais dos pandas eram ursos carnívoros que não tinham polegares opositores, pois seus 5 dedos já estavam fixados e alinhados para caminhar e correr. A solução evolutiva? O urso panda não desenvolveu um dedo novo do zero. Em vez disso, um pequeno osso do pulso, o osso sesamoide radial, começou a crescer desproporcionalmente, formando um falso polegar.
É uma ferramenta desajeitada, um quebra-galho biológico que funciona apenas o suficiente para a sobrevivência da espécie. É a prova cabal de que a natureza improvisa. Até aqui, falamos apenas de ineficiências anatômicas, o design cômico, o encanamento mal feito. Mas existe um aspecto mais sombrio do argumento do design inteligente. Se assumimos que um designer consciente fez tudo exatamente como é, nós não precisamos responder apenas pela incompetência. Precisamos responder pela malícia. Onde está a inteligência no design de parasitas, cujo ciclo de vida exige que eles devorem os olhos de crianças na África por dentro? Qual é a genialidade de projetar doenças autoimunes, onde o corpo ataca a si mesmo até a morte? Por que projetar o nosso DNA de forma tão frágil que mutações aleatórias na replicação celular causam cânceres agressivos, mesmo em pessoas perfeitamente saudáveis? Se o corpo humano é uma máquina divina, ela é uma máquina projetada para quebrar, infligir dor desnecessária e falhar catastroficamente sem aviso. Quando o crente argumenta que a beleza de uma flor ou a fofura de um filhote de gato são provas da bondade de um Criador, ele está fazendo uma seleção conveniente de evidências, o que chamamos de cherry picking. Ele ignora os parasitas, o cancerócio infantil, o parto fatal e o sofrimento predatório inevitável que permeia 99% da história do nosso planeta. Richard Dawkins, em seu brilhante livro O Relojoeiro Cego, conclui isso perfeitamente. A seleção natural é cega. Ela não tem propósito, não tem mente e não tem piedade. Mas aceitar isso não deve nos causar desespero. Muito pelo contrário. A beleza real do nosso mundo não vem da ilusão de um design impecável feito de cima para baixo. A beleza real é que a vida, contra todas as probabilidades, encontrou um caminho. Nós somos o resultado de 4 bilhões de anos de tentativa e erro, de sobrevivência acirrada, de adaptações improvisadas e de remendos brilhantes. O fato de que nós, com nossas colunas doendo, nossos pontos cegos e nossos nervos embaraçados, conseguimos desenvolver cérebros capazes de construir telescópios, compor sinfonias, curar doenças e olhar para trás para entender a nossa própria origem. Isso sim é algo extraordinário. Não precisamos de um projeto perfeito. Nós somos perfeitamente imperfeitos, produtos orgulhosos das cicatrizes do tempo e da biologia. A compreensão científica da evolução nos liberta do peso de ter que justificar o sofrimento e os defeitos do mundo como o plano misterioso de um Deus inescrutável. E você, o que acha? Conhece mais alguma gambiarra do nosso corpo ou do reino animal que eu deixei de fora? O dente do siso? O apêndice? Deixe aqui nos comentários a sua análise. Se este vídeo fez você pensar, se te ajudou a entender melhor os mecanismos cegos da natureza, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda demais o Ateu em Análise a crescer e a levar o pensamento crítico e científico para mais pessoas. Compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que vive dizendo que tudo na natureza é perfeito. Ative o sininho para não perder as próximas reflexões. E lembre-se, questione tudo. Até o nosso próximo encontro.